Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá, nesse domingo de Dia das Mães. Para a gente se situar, né? A gente está estudando a Cristologia. A gente está estudando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, lá no nosso credo niceno-constantinopolitano. A gente veio de uma aula que a gente falou sobre alguns mistérios, alguns dogmas cristológicos e marianos, né? O Pedro colocou que esses dogmas marianos, eles remetem aos dogmas cristológicos, né? Entrou um pouco o estudo da Mariologia, o estudo da Cristologia, acabam que eles andam juntos, né? A Maria é um caminho para nos aproximar de Jesus, né? Isso vale a pena, não é o assunto da aula de hoje, né? Mas já que a gente está no mês mariano, acho que vale a pena repetir, né? A Jesus se vai e se volta por Maria, né? Então, Maria é um caminho, ela tem uma intimidade tal com o seu filho, que é uma forma da gente se aproximar dele. Ela intervém ali nas bodas de Caná, né? Não é minha hora, mulher, mas ela vai lá, então, mesmo ele falando, né? Olha, vai lá, faça aquilo que ele te disse. Então Maria nos traz esse impulso de obedecermos a Cristo, né? Um caminho para se chegar a Cristo. E São José Maria Escrivá costumava a dizer, né? Todos juntos com Pedro a Jesus por Maria, né? Então Maria é o caminho, Jesus é o fim. Jesus é o fim último que nós queremos chegar, né? Esse encontro com Ele, né? E hoje a gente vai falar muito disso. Com Pedro é a nossa companhia, quem está liderando aqui a nossa caravana, né? Com o Papa, né? Todos juntos com Pedro a Jesus por Maria. Jesus é o fim, Maria é um meio e Pedro é quem nos lidera nessa nossa caravana, nessa nossa peregrinação, né? Para a Pátria Celeste, para o nosso encontro final com Cristo e com a Trindade, né? Com Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje vamos falar de mistérios da vida de Cristo, né? Nesse ponto do catecismo, ele divide em 3 partes, né? Eu vou tentar acabar por volta de 11h30, não sei se eu vou conseguir, né? Porque já teve gente que falou, vou para o almoço Dia das Mães em Niterói e tal, o pessoal conseguir chegar aí para o almoço Dia das Mães, mas não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar, né? Passar um pouquinho, mas vou tentar acabar um pouco antes de meio-dia. Então, esse capítulo ele tem 3 subdivisões, né, dos mistérios da vida de Cristo. São mistérios gerais sobre a vida de Cristo, que são muito importantes, usando uma expressão que o Pedro adora falar, são fundamentais. Tem os mistérios da vida pública, que eu acho interessantíssimos, e tem os mistérios da vida oculta, que eu acho interessantíssimos, que a gente vai abordar hoje. E numa próxima aula a gente vai abordar os mistérios da vida pública, né? E eu acho muito interessante, porque São Lucas vai colocar, né, aqui no comecinho, quando ele fala em Lucas 3:23, né, quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Então, 30 anos de idade. Com que idade que Jesus morreu na cruz? 33. Então, aquilo que é chamado vida pública, a vida conhecida de Cristo, são 3 anos. E o que aconteceu dos 0 aos 30? A gente sabe alguma coisinha que está ali em São Lucas. A gente sabe alguma coisinha que está em São Mateus. São João e São Marcos nada falam dessa parte da vida de infância, né? Então, tudo isso daqui é um grande mistério. Ainda assim,
é muito frutífero para o nosso crescimento espiritual que a gente medite um pouco sobre esses mistérios da vida oculta, né? Principalmente porque no caminho de santidade que todos nós somos chamados, né? Isso também é outra frase que deve ser repetida ao longo da catequese o ano inteiro, né? Todos nós somos chamados a um caminho de santidade, todos nós somos chamados a um caminho de perfeição. Na verdade, ele nos diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Todos nós somos chamados a uma vocação que é grandiosa. Grandiosa no sentido de magnanimidade, mas não necessariamente somos chamados a ter um grande papel de destaque, a fazer coisas extraordinárias. A maioria de nós vai ser chamado a viver o extraordinário dentro da vida ordinária. Dar um ar de santidade, dar um ar divino para as pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia. E é o que Cristo fez do 0 aos 30 anos, né? Talvez os evangelhos nos revelem que aos 12 anos ele teve um momento ali de grandiosidade quando estava entre os doutores e todos se admiravam com as perguntas que ele fazia. Mas a grande parte do tempo da vida dele, ele gastou esse tempo fazendo coisas ordinárias, né? E eu trago isso para nós porque isso é a realidade da maior parte de nós, né? Certamente é a minha realidade, né? O que Cristo quer para mim? Quer que eu seja santo como? Como pai de família, como marido, como médico, como profissional, como amigo dos meus amigos, como morador do Espaço Laguna, né? É nas coisas ordinárias do meu dia a dia que Cristo quer que eu seja santo. E ele deu seu exemplo fazendo com santidade as coisas do seu dia a dia, né? O Pedro deu um exemplo na semana passada, eu ouvi o áudio da aula, que eu achei muito interessante, né? Imaginem, palavras dele, né? Imaginem Jesus com 25 anos de idade. Na verdade, são palavras de Santo Agostinho que ele reproduziu ali. Ele tinha um mundo para salvar e estava pregando pregos em madeiras em Nazaré, numa oficina. Ou seja, uma atividade que, olhada com olhos humanos, não tem nada de transcendente, pregar pregos numa madeira, pode ter um valor divino se feita por amor a Deus. Porque ele perdeu tempo, ele tinha o mundo para salvar, para nos ensinar que também as pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia têm um valor divino se são feitas para Deus. E para nos ensinar que todas as finalidades que temos para realizar um certo ato, nenhuma finalidade vai ser mais nobre do que fazê-la para Deus. Então, eu posso dar essa aula com a finalidade de querer que vocês aprendam, de querer que eu aprenda, né? O professor aprende muito quando ele estuda para dar uma aula, né? E fixa quando ele dá essa aula. Mas é mais nobre que eu faça essa aula para dar glória a Deus. Tudo foi feito para se dar glória a Deus. Isso está num cântico do Antigo Testamento, que é o Trio Puerorum, né? O cântico dos 3 jovens. Ananias, Isaías e Misael, se eu não me engano, foram aqueles 3 jovens que foram colocados na fornalha ardente porque se recusaram a reconhecer a divindade do rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? E vocês não vão me adorar, então eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E eles naquelas brasas cantavam e não se queimavam. E o que eles cantavam? Exatamente isso. Todas as criaturas são feitas para dar glória a Deus, né? Então, o Trium Puerorum, né, ou o Cântico dos 3 Jovens, né? Deixa eu pegar ele aqui. É uma oração que muita gente usa como ação de graças, né, depois da missa, né? Depois da missa é muito apropriado que a gente passe ali uns 10 minutinhos fazendo ação de graças. Por que 10 minutos? Que é o tempo que as espécies eucarísticas permanecem dentro de você, né? Então, naqueles 10 minutos depois de você comungar,
Você está numa intimidade enorme com a Santíssima Trindade. Cristo está ali, dentro de você, realmente presente. Então é uma hora muito apropriada para você fazer petições, para você agradecer, para você dar glória a Deus, né? Daí essa necessidade de se fazer ação de graças. Cadê aqui o Triumphororum? Aqui. Cântico dos Três Jovens. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre. E ele começa com as coisas inanimadas, né? com os minerais, com as coisas que não são vivas. Águas que estás por cima dos céus, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Fogo e calor. Aí ele passa pelos animais, passa pelos homens, passa pelos israelitas, né? E passa por toda a humanidade. A coisa aqui que, tirando nós homens, que temos razão, tudo dá glória a Deus, simplesmente existindo, né? Um leão, seguindo seus instintos numa savana africana, está seguindo sua vida, ele dá glória a Deus. Porque ele não tem muita opção, né? A gente já falou isso aqui, né? Os demais animais, eles não têm razão. Por não terem razão, não terem alma, eles não têm as faculdades mentais superiores, né? O pensamento, a razão, eles são guiados por instintos e paixões. Nós temos. Então nós e os anjos somos as únicas criaturas que podemos optar por agir para dar glória a Deus ou agir de forma contrária a Deus. E, portanto, em Cristo, a gente vai ler agora no Catecismo, né? Toda a vida de Cristo é revelação, toda a vida de Cristo é redentora, toda a vida de Cristo é uma recapitulação. E é uma recapitulação, em última instância, do homem, né? Tem uma música que a gente canta, às vezes, no domingo de Páscoa, na música de entrada, né? Como é? Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem, enfim, se descobriu. Pedro falou na aula passada que Cristo é o novo Adão. Alguém fez uma pergunta, né? Por que ele se chama de filho do homem? Ele é o novo Adão. Ele recapitula o homem. Ele ensina o homem como um homem deve ser, né? E aqui, quando eu digo homem, eu falo homens e mulheres, né? Como um ser humano deve agir, como ele deve se portar. Por quê? Tudo que ele fez em sua vida, ele fez para dar glória ao Pai, né? Ele tinha a sua vontade humana e a sua vontade divina, mas ele ordenava a sua vontade humana subordinada à sua vontade divina. Então, na sua vontade humana, ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a sua. Tudo que fez para dar glória ao Pai. Ele é subordinado, né? A gente vai ler, aos seus pais humanos, né? José e Maria, né? Então, nessa cena dos 12 anos, ele diz: e lhes era obediente, mas ele é subordinado primeiro ao seu Pai Celeste, né? Quando ele tem essa aparente desobediência: meu filho, estávamos preocupados à sua procura, né? Mas não sabeis que eu devo obedecer às coisas do meu Pai, né? A sua subordinação é primeiro ao seu Pai Celeste, né? E assim também para nós, né? A gente fala isso muito quando a gente dá catequese para jovens, né? Porque um desafio, às vezes, para o pessoal da JARC, a catequese para os jovens, é exatamente isso, né? Não só a aula de catequese, mas a própria missa dominical, às vezes, né? Para um jovem numa família que, às vezes, não vive tão bem a fé: não, meu filho, hoje é dia das mães, hoje aqui é almoço do dia das mães, então hoje a gente não vai na missa. Não é bem assim. De fato, temos que honrar o quarto mandamento, né? O honrar pai e mãe. Mas o terceiro mandamento vem primeiro, né? A gente vai ter um bloco todo para falar sobre os mandamentos, tá? E os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Eles vêm em primeiro lugar. Os 7 outros mandamentos dizem respeito à nossa relação com os outros homens, né? Então, os mandamentos para Deus, eles são mais importantes do que os mandamentos para com os homens, né? O próprio Cristo, quando resume os mandamentos em 2, ele também elenca nessa ordem de hierarquia:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com tuas as forças acima de todas as coisas. Primeiro lugar. Qual é o segundo lugar? Amar ao próximo como a ti mesmo. O amar a Deus vem em primeiro lugar. E Cristo ensinou isso em toda a sua vida. Então ele recapitula o homem, ele mostra o homem como o homem deve viver. E ele é um exemplo na sua vida oculta, quando nós levamos isso para a nossa oração, como Cristo vivia a sua vida oculta. Nós temos um exemplo para como viver a nossa vida ordinária. Então, é muito bom quando você tem um certo problema na sua vida, como eu devo agir com isso? Com esse filho que não me obedece, com aquele colega de trabalho que se choca comigo e nunca a gente consegue concluir o projeto porque eu tenho uma forma de fazer, ele tem uma forma de fazer. Tem um problema na sua vida? Leve para a sua oração pessoal e medite como Cristo faria se estivesse no meu lugar. Claro, Cristo não dá só exemplo, nós não somos pelagianos, já falamos aqui, a heresia pelagiana é aquela que dizia que Cristo veio para nos ensinar pelo exemplo de como um homem perfeito deve se portar. Não, muito mais importante é a graça. Poderíamos ter todo o exemplo bom do mundo que mesmo assim não conseguiríamos cumprir, cairíamos em pecado dia após dia se não fosse a graça. Santo Agostinho escreve muito disso num livro Graça e Livre-Arbítrio, que algumas pessoas podem ver isso como uma certa contradição. Se eu tenho uma graça que guia o meu agir, então eu não tenho livre-arbítrio? Não é bem assim. Temos que evitar os dois extremos, Tanto o extremo que a graça não atua e que tudo depende do nosso livre-arbítrio, que é a heresia pelagiana, como o exemplo calvinista, que o Calvino falava da predestinação. Se eu tenho a graça e eu já sou predestinado ao céu pela minha fé, as obras não são importantes, que a graça já vai me conduzir para lá. A graça é o mais importante, de fato, mas eu preciso, com o meu livre-arbítrio, ser dócil à graça. Se mesmo com a graça que Cristo dá a todos, eu opto por dar as costas para Ele, a minha salvação não acontecerá. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O que quer dizer isso? A gente foi criado à revelia da nossa vontade, mas as portas do céu estão abertas. E Cristo depende que nós queremos andar até elas. Ele não nos obrigará a ir para lá. Já falamos isso, mas, de novo, é um conceito que vale repetir. Cristo não quer zumbis. Deus não quer robôs. Ele quer filhos amorosos. Se fôssemos obrigados aí, não teríamos vontade, não teríamos livre-arbítrio e não poderíamos ser capazes de amar. O amor requer liberdade. Se somos presos, aquilo não é amor, é uma escravidão. E não somos escravos, somos amigos, e amigos se amam. Portanto, é importante que a nossa liberdade seja preservada para que possamos amar. Então essas duas realidades acontecem, tanto o exemplo como a graça, sendo a graça mais importante. Tudo é graça, nos ensina nosso pai, Santo Agostinho. E mais, quando você faz o seu exame de consciência no fim do dia, fazem exame de consciência todos os dias? Não deixem de fazer. Assim como um bom empresário faz a contabilidade da sua empresa, para ver tudo que entrou, tudo que saiu, se a coisa está dando lucro, Pense que o empreendimento principal da vida de vocês é a santidade. É muito importante fazer o exame de consciência todos os dias, que pode durar 3 minutinhos, a gente já falou, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu poderia fazer de melhor. Pense, tudo aquilo que eu fiz de bom, eu fiz por conta da graça. Se não fosse Deus, eu não teria feito. Tudo aquilo que eu fiz de mal, eu fiz por mim mesmo. É simples assim. E é bom a gente ter o exame particular e o exame geral. Eu já falei disso aqui? Exame particular e exame geral? Exame particular é o ataque. Exame geral é a defesa. Exame particular é a espada. Exame geral é o escudo. Exame geral, que é a defesa, é onde você se defende do demônio. Assim, onde é que o demônio me atacou hoje? O que eu fiz de mal hoje? Você dá aquela voltada no geral. Acordei na hora certa, cumpri o minuto heróico, não fiquei perdendo tempo no banho,
Comecei o meu trabalho na hora certa também, eu sentei, já comecei logo a trabalhar, eu fiquei um pouco ali vendo o Instagram antes de começar, fui guloso na alimentação, fiz uma modificação na alimentação, dei um sorriso para o porteiro, fui cortês mesmo para aquele colega de trabalho que é pentelho, que eu detesto ele, mas ainda assim eu me esforcei, dei um sorriso para ele. Você vai passando o geral do seu dia, né? Eu lembro muito da dona Elissandra, quando eu faço o meu exame geral, né? Que a dona Elissandra é minha secretária, né? E aí ela fica, doutor Renato, aquele paciente mandou exame no e-mail ontem, está falando aqui que você não já respondeu, o doutor falando, dona Elissandra, tá bom, eu vou responder agora, né? Então eu faço meu exame geral, o nome da dona Elissandra, né? Fez a oração da manhã, doutor Renato? Fiz a oração da manhã. Fez a oração da tarde? Não fiz a oração da tarde direito e tal, né? Então o exame geral é a dona Elissandra, ela fica ali para dar ali uma geral aí para ver se você cumpriu tudo aquilo que você deveria cumprir, né? O que você fez bem feito, né? E se não fez bem feito, te dá um puxão de orelhas ali, né? Eu pago uma pessoa lá para ficar me dando esse puxão de orelha lá no meu consultório, porque senão eu faço tudo errado. O exame particular é aquela virtude que você quer adquirir, né? Digamos que se pudéssemos adquirir uma virtude por ano, em pouco tempo seríamos santos. É uma coisa que para você ver na sua oração pessoal, com o seu diretor espiritual, né? Qual é a virtude que eu mais preciso desenvolver agora, nesse momento da minha vida, né? Estou vendo que muitos problemas eu estou tendo porque eu não tenho ordem, né? Então, se eu tivesse ordem, eu começaria as coisas na hora, eu não ficaria procurando onde é que eu deixei a carteira há mó tempão, a minha agenda seria organizada, né? Eu não precisaria da dona Elissandra me falando tudo que eu precisava fazer. Bom, às vezes o seu recurso de ordem é ter uma secretária mesmo para te ajudar a te organizar, né? Mas é uma virtude que você entende que é muito importante que você desenvolva e conquiste essa virtude agora, né? Então, o exame particular é um que você volta a ele várias vezes durante o dia para ver, estou tendo detalhes de ordem, né? O que eu estou fazendo de ordem? E fazer propósitos de ordem, né? O banco de carona do meu carro é uma bagunça, né? Tem ali papel que eu peguei do cara que vende imóvel no sinal, tem a paçoquinha do menino que botou no meu retrovisor e saiu correndo, tá uma zona. Então, às vezes um detalhe de ordem que eu vou ter é organizar o carona do meu carro, né? Organizar a gaveta, né? Não tem nada em cima da mesa, eu jogo tudo ali passando na gaveta, porque a gaveta é uma desordem total, né? Então, bota detalhes de ordem, o que você precisa fazer para crescer em ordem, né? Isso é um exemplo. Às vezes você vai ver que o teu exame particular, às vezes, é a castidade. O teu exame particular é a ira, né? Eu sou muito bronquinha, eu brigo com todo mundo, né? Então, o que eu preciso fazer para eu ser mais sereno? É uma coisa que cada um discerne, né? Depois de um tempo, né, se aquilo foi uma coisa que foi vencida e você se venceu naquilo, você vê se você muda seu exame particular para outra virtude, né? Sabendo que a gente sempre pode retroceder, né? Nunca dê essa vitória por, que eu nunca mais vou pecar nisso, né? Em geral não é assim, em geral a gente retrocede, mas ao longo da caminhada, ao longo da vida interior, com frequência as nossas necessidades mudam, né? Você muda o seu exame particular para uma coisa que você precisa desenvolver, né? Bom, dito isto, vamos lá para o 512. Os mistérios da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação. Então, se a gente falou que os evangelhos são pobres em falar a respeito dessa etapa da vida de Cristo, o credo niceno-constantinopolitano é mais pobre ainda, né? E foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, o que vem depois? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Puxa vida, né? Mal nasceu, já está aparecendo lá em Pilatos, né? Então, o credo menos ainda fala de toda essa vasta etapa da vida de Cristo, né? Conceição e nascimento e da Páscoa, paixão, crucificação, morte e sepultamento. Descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus, mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo, né? Então, assim, no Evangelho a gente vai ter, né, muito sobre a vida pública de Cristo, muito mais longe de ser tudo, como nos vai ensinar São João no final do seu Evangelho, né? O que São João diz? Lá em João 20, versículo 30, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Ou seja, tudo aquilo que está aqui
é o que você precisa para que você creia. E para que crendo, encontre Cristo. E para que encontrando, ame a Cristo, né? Então, 3 etapas, né, importantes na vida espiritual: que busqueis a Cristo, que encontreis a Cristo e que ameis a Cristo. O mais importante é o primeiro, que uma vez que você busca, ele ajuda. Ele também ajuda a que você busque, né? Mas ele virá ao seu encontro, porque ele também quer te encontrar, né? E encontrando-o, como não o amar? Mas o que está escrito aqui é aquilo que você precisa para que você creia, né? Aquilo que o Espírito Santo, em sua divina sabedoria, entendeu que era importante que fosse revelado de uma forma escrita para nos fortalecer na fé. Mas é óbvio que de longe o que está aqui esgota tudo que Cristo fez, né? Sobretudo na sua vida oculta, né? Na sua vida de infância, nos seus anos que ele passou na oficina de São José como carpinteiro, né? Então, muitos outros milagres foram testemunhados, né? Como São João nos ensina aqui. Voltando para cá, a catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Então vamos tentar tirar mais coisas desse balaio. Há de desenvolver a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns, né, que a gente vai começar com esses elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os principais mistérios da vida oculta, que falaremos hoje, e da vida pública, que falaremos na semana que vem. Toda a vida de Cristo é um mistério, né? Um mistério. Aquele que está presente desde o começo, né? No começo era o Verbo, né? É um mistério que em algum momento da história ele quis se encarnar, né? É um mistério como isso aconteceu de forma virginal, como a gente falou na semana passada, né? É um mistério que tenha escolhido entre os seus um que havia de o trair. É um mistério que ele pudesse fazer todas as coisas por ele mesmo, mas ele quis depender de nós. Ele quis a nossa coparticipação desde o sim de Maria, né? Ele quis que Maria consentisse: eis aqui a escrava do Senhor. A nossa coparticipação em muitos dos mistérios, em muitos dos milagres que ele fez, né? Em geral, ele pedia um ato de fé, ao menos, né? Crês que eu posso fazer isso? Sim, eu creio. E aí ele fazia um milagre, né? Aquele pai, que o menino é epiléptico, é demoniado, né? Quando ele estava lá em cima no Monte Tabor se transfigurando com Pedro, João e Tiago, e os outros discípulos, sem Cristo nada podeis fazer, né? Não conseguiram expulsar aqueles demônios. Ele volta: olha, meu filho está aqui demoniado aqui, eu falei com os seus discípulos e eles não conseguiram resolver, né? E aí o garoto se cai no chão, começa a ter uma crise epilética, assim: se podes fazer alguma coisa, faça. Se posso? Peraí, você não acredita que eu posso? E ele fala: eu creio, mas aumenta a minha fé. Ele pede um ato de fé. E aí ele vai lá e faz o milagre. E em Nazaré, onde havia pouca fé, poucos milagres pôde fazer ali. Cristo é onipotente, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É claro que ele poderia fazer muitos milagres, mas a forma dele agir é assim, né? Ele optou por agir dessa forma. Por quê? Porque isso coloca um pouco do nosso papel nos méritos dele, né? Ele não precisaria pegar terra no chão, cuspir, fazer saliva, fazer lama e passar nos olhos do cego para o cego voltar a ver. Ele é Deus. Pô, que sacanagem, o cara quer passar terra cuspida no meu olho, né? Ele não podia fazer assim e eu começar a ver? Claro que ele podia, né? Mas ele quer mostrar esse ensinamento. A ação divina é a mais importante, ela vai agir junto com a ação humana. O que é representado quando fazemos na liturgia as ofertas, né? Quando começamos a liturgia eucarística, né? Oferecemos o pão, oferecemos o vinho, o sacerdote bota o vinho no cálice, ele pega ali uma gotinha de água. A água representa o aspecto humano, né? E o vinho, o divino. Então, né? Eu sempre dou esse exemplo das bodas de Caná também, né? Que poderia ter feito assim, tinha mais vinho, né? Mas não, vai ser assim fácil não, vocês vão ter que suar um pouquinho também. Pega essas talhas, ele vai lá. Mas
A Palestina é um deserto. Mas procura água aí que em algum lugar vocês vão achar para encher esses tonéis aí, né? Carrega aquele troço e ele faz o milagre, né? Quando Jesus, você falou que na maioria das vezes ele pedia um ato de fé, esse ato de fé, ele é uma fé contínua, então que a gente cultiva, ou é um ato de fé, um momento? Pode ser um momento, né? Ele nos ensina, se a sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, às vezes já basta. É claro que na nossa caminhada devemos buscar uma fé contínua que cresce mais, mas é previsto na caminhada da maioria das pessoas que nem sempre a fé vai ser contínua, né? Mesmo se você ler a biografia dos santos, né? Santa Teresa, agora está me vindo na mente que ela fala disso, houve momentos de redução de fé, né? De perda de fé, né? Momentos de desalento, né? Isso pode acontecer na vida das pessoas, mesmo na vida dos santos, né? Mas os santos conseguiram dar a volta por cima e retomar a fé, né? E no caso de Cristo, assim, eu não diria, né, que todos aqueles que o seguiram de perto tiveram uma fé contínua, né? A gente tem um exemplo de Judas, por exemplo, né, que se desesperou, né? Não só perdeu a fé, mas é a consequência, né, de perder a fé. São 3 as virtudes teologais, vocês lembram quais elas são? E elas são unidas, né? A fé, a esperança e a caridade, que São Paulo vai nos ensinar, né? E a mais importante é a caridade, né? Claro, é aquela que vai se manter no céu. Quando você estiver no céu vendo Deus face a face, para que você precisa de fé? Estou vendo Deus face a face. Para que eu preciso de esperança de amar a Deus? Eu já amo, né? Só vai sobrar a caridade, né? Mas aqui na terra, fé, esperança e caridade andam juntas e em geral vem nessa ordem, né? Pela fé eu creio que Deus me ama. Pela esperança eu crendo que como Ele me ama, Ele vai me dar a graça de amá-lo de volta. E a caridade é simplesmente esse amor, né? É conquistar esse amor a Deus. E no caso de Judas, né, ele perde a fé e entra em desespero, né? O que é desespero? É perder a esperança, né? Se desesperar, né? Então ele se desespera de sua salvação, né? Talvez tanto Pedro como Judas tenham perdido a fé na paixão, né? Se Pedro tivesse a fé, ele teria negado a Cristo ali, né? Você está entre os deles. Não conheço esse homem, né? Isso é um sinal de alguém que teve um momento, ainda que seja momentâneo, né? Eu posso dizer que a fé dele não foi contínua, né? Ele teve um momento de queda ali, né? De falta de fé, né? Foi dificilmente para acontecer um milagre. Bom, o milagre é uma coisa momentânea, né? Na maior parte das vezes, né? Você tem um momento do milagre, né? Então, eu diria que basta um momento de fé, né? É claro, né, que é muito interessante essa pergunta que você fez, né? Porque isso vai nos remeter àquela passagem em que Cristo diz, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? Pedi e eu vos darei, né? Então, tudo aquilo que pedires com fé lhes será dado, né? E às vezes a gente pode parar para pensar, puxa vida, então por que será que nem sempre todas as coisas que eu peço na minha oração eu sou atendido, né? Como é que está escrito lá, né? Pedi algumas vezes vos será dado? Hã? Não foi isso que Cristo disse, né? Santo Agostinho, ele também disserta sobre isso, né? Ele diz, olha, sim, né, pode ser falta de fé, né? Se a gente não pede, é falta de fé. Se a gente não acredita que as coisas que a gente pede vão acontecer, é falta de fé. Porque ou elas acontecerão, ou Deus nos dará algo ainda melhor. Então pode ser que certa coisa que eu tenha pedido que não aconteceu porque Deus vai dar algo melhor em troca, porque Ele sabe melhor do que nós aquilo que é melhor para a gente, né? Então determinada coisa que a gente pode estar pedindo pode até eventualmente ser um empecilho na nossa santificação, né? E isso a gente como médico tem que repetir várias vezes, né? Esses momentos de pandemia, né? Puxa, mas eu rezei tanto e ele não sobreviveu à doença, né? Às vezes todas as suas orações eram aquilo que aquela pessoa precisava para ela se purificar e tal, agora no céu, né? Então Deus sabe melhor do que nós, né? E às vezes não sabemos o que pedir, né? Mas o Espírito Santo ora por nós com seus gemidos inefáveis, né? Então eu diria que sim, que essa fé contínua, para a grande maioria de nós, ela não existirá, né? E basta uma fé de momento, né? Mas que seja sincera.
Foi esse exemplo que ele deu na maior parte da sua vida, né? Quando ele pediu esses pequenos atos de fé, né? A hemorroísa teve um pequeno ato de fé, né? Eu vou ali, vou encostar no manto dele e vou ser curado, né? Tinha fé, faria isso, né? O centurião tinha fé, né? Senhor, não precisa que venhas à minha casa, né? Basta que digas uma palavra e meu servo será salvo. É um pequeno ato de fé, mas que é agraciado, né, com um milagre. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito em sua vida de Nazaré e mesmo grande parte da sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Desde os paninhos da sua natividade até o vinagre da sua paixão e o sudário da sua ressurreição, tudo na vida de Jesus é um sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres e suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A sua humanidade aparece assim como sacramento, isto é, sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele traz, né? Então, a sua humanidade é um sinal da salvação que ele traz, em todos os aspectos, né? Em vir pobre, né? Em vir humilde, a salvação se dá pela humildade, no serviço, né? A sua humanidade que servia aos demais, né? Abaixa e lava seus pés, né? Não terás parte comigo se eu não lavar os seus pés, né? Isso é um sinal que aponta para a sua divindade e a sua missão redentora. Os traços comuns dos mistérios de Jesus. Toda a vida de Cristo, então, é revelação. Então, não é só revelação a sua paixão, morte e ressurreição. Toda a sua vida é revelação. E por isso, né, eu volto aqui a falar da vida oculta, né? É muito útil, né, quando a gente leva para a nossa oração pessoal, a gente tentar imaginar, né, como Cristo agia, né? Entre todas essas técnicas de oração, né, que a gente fala, né, não existe uma técnica melhor, né, cada um vai ver como que a oração funciona melhor, mas se fala muito, por exemplo, da Lectio Divina, né? A Lectio Divina, que é uma técnica de leitura da Bíblia, na qual você lê, tenta pegar o significado daquilo concreto, o significado alegórico, o que Cristo está querendo dizer para mim aqui, né? O que eu respondo a Cristo de volta. E aí é muito útil que eu pense no agir de Cristo, como eu ajo nessas situações da minha vida e como Cristo age, fazendo essa oposição entre o meu agir e o agir de Cristo, de forma que você possa moldar o seu agir mais de acordo com o agir de Cristo, para que, em última instância, você possa dizer como São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a santidade constitui em se assemelhar a Cristo, né? É o que aconteceu com todos os santos, né? Porque os santos fazem milagres? Porque não são eles, é Cristo que vive neles, é Cristo que está em Paulo, é Cristo que está em Pedro, é Cristo que está em Agostinho, é Cristo que está em Tomás de Aquino, né? A pessoa se transforma de tal forma em Cristo, né? A gente vai ter uma aula para falar sobre a comunhão dos santos, né? Que é belíssimo esse dogma da nossa fé, né? Em que todos nós estamos unidos, né? Nessa unidade que é a igreja, né? Que Santo Agostinho vai chamar de Cristo total, e que passamos a ser um só com Cristo. Então a oração tem como finalidade nos levar a nos assemelhar com Cristo, né? E também os sacramentos, né? Essa música que a gente sempre canta na comunhão, nas festas agostinianas, né? Que está no livro das Confissões de Santo Agostinho. Quando eu como um bife, eu vou digerir aquele bife, aquelas proteínas, vou transformá-las em aminoácidos, e o meu corpo vai pegar aqueles aminoácidos e transformar nas minhas proteínas. Ou seja, o bife se transforma em Renato. Eu vou usar aquela matéria orgânica para transformar na matéria orgânica que compõe o meu ser, nas proteínas que compõem o Renato. Com a comunhão é o contrário, né? Não me transformarás em ti,
mas te transformarás em mim, nós passamos a nos assemelhar mais a Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida de busca de santidade, da nossa vida de busca de crescimento interior, para que também nós sejamos Cristo para os nossos irmãos. E aí, na Lectio Divina, a gente vai pensando como eu ajo, como Cristo age, como o meu agir vai ser mais semelhante ao de Cristo. Por isso que é importante que a gente medite sobre a vida oculta, né? Você consegue imaginar Cristo preparando uma cadeira na sua oficina de carpintaria em Nazaré, e quando ele entrega aquela cadeira é meio perneta, assim, que você senta com a bunda um pouco mais para cá, ela levanta para cá, se você senta mais para cá, levanta para cá. Eu não consigo imaginar isso, né? Eu consigo imaginar Cristo fazendo uma cadeira que ele vai se esforçar por ser o mais perfeita humanamente possível, em todos os detalhes. Claro, talvez ele tivesse as tribulações que todos nós temos, né? Talvez ele tivesse... Um dia ele se embolou e não conseguiu entregar aquilo na hora, mas ele se esforçou, né? Não foi culpa dele, aconteceu alguma coisa ali. Pô, peraí, Maria caiu ali, foi pegar água lá no buraco, caiu, ele jogou tudo por alto para ir lá ajudar a mãe dele. Foi humano, é humano como todos nós, exceto no pecado. Então passou pelas nossas tribulações também. Talvez ele não conseguiu entregar uma cadeira na hora, né? Então pense isso também para que isso te dê paz. Puxa vida, eu não consegui entregar o relatório na hora, né? Pode ser que você tenha feito isso pela sua preguiça e aí você precisa se corrigir, mas talvez você tenha feito isso porque realmente aconteceu uma tribulação que estava além da sua capacidade. Você não deve perder a sua paz por conta disso, né? Mas se esforce para fazer o mais perfeito que você puder, né? Certamente que Cristo e São José se sustentavam com isso, cobravam pela seu trabalho o valor que era devido, né? Mas certamente também que eles davam todas as condições para facilitar para alguém que não pudesse pagar naquele momento, né? Então parem para pensar, né, como ele agia na sua vida oculta, né? Para que também nós possamos agir dessa forma. São José Maria Escrivá viveu no século XX, já havia televisão, né? Já havia cinema e às vezes quando passavam um desses filmes sobre a vida de Cristo, ele começava a assistir e daqui a pouco ele, discretamente, ele saía, né? E iam perguntavam para ele, né? O que foi, padre? Ele não gostou do filme, né? Falei isso, por exemplo, numa cena que era o massacre dos inocentes, né? São José foi avisado em sonho para pegar Maria e o menino e fugir para o Egito porque Herodes queria matá-lo. E naquela cena, São José vai, Maria, acorda, precisamos pegar nossas coisas e partir para o Egito de imediato, né? E aí foi nessa hora que ele saiu, né? O que houve, padre? Não gostou? São José não acordaria a Nossa Senhora assim. Então, mesmo ali na hora do sufoco, ele teria ternura, ele acordaria ela, Maria, daria um beijo, precisamos ter pressa, né? Ele uniria a pressa ao carinho, né? Como um pai de família, né, que deve se esmerar, né, em corrigir o seu filho, mantendo o carinho, né, sendo firme, mas sendo amoroso. E às vezes é muito difícil, né? Principalmente para nós que, pelo menos eu, que ainda não somos santos, né? Oxalá que um dia sejamos, né? Que a gente haja dessa forma. Eu não sei se eu já contei isso aqui, desculpa, às vezes eu repito as mesmas histórias, né? Mas uma vez eu fui chamado, o meu filho Tiago era bem bebezinho, e a gente foi chamado a fazer os papéis, né? No Alto de Natal, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2018, ele nasceu em 2018. Vai fazer no Alto de Natal, eu fiz São José, a minha esposa Laila fez Maria, o Tiago, que era bebê, era o menino Jesus ali, que só ficava ali deitado no presépio ali na hora, né? E eu lembro a minha dificuldade em fazer o papel de São José, né? Porque o diretor queria que eu tivesse desesperado ali, porque não tinha hospedaria. Eu pensando, mas será que São José estaria desesperado? Ele é santo, estaria preocupado, sem dúvida que ele quer um lugar digno para que a esposa dele tenha o parto e que nasça aquele menino que será Deus. Mas eu não consigo imaginar São José desesperado, pois se é um santo, tem a fé, a esperança, a caridade, né? Sabe que Deus não lhe faltará, né? Não duvida disso, não é mesmo? Então essa foi a minha dificuldade ali como um ator amador naquele momento, de fazer um santo, que ao mesmo tempo que estava preocupado em conseguir um lugar para Maria se hospedar, sabe que Deus não lhe faltará, né? E o diretor queria que eu fizesse mais desesperado. Peraí, diretor, São José não faria dessa forma, né? Bom, fecha o parênteses, vamos voltar para cá. Então toda a vida de Cristo é revelação,
suas palavras, seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pôde dizer, né, quando Filipe dizia, né, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não viste? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, em toda a sua vida, ele estava revelando o Pai para quem estava ao seu redor, em cada ato do seu agir, né? E a gente lê esse testemunho nos evangelhos, né? Que a forma como ele ensinava, ele não ensina como os fariseus, ele ensina como tem autoridade. Na forma como ele se portava, da mesma forma humilde e magnânima, né? Que é outra dificuldade que a gente tem, como eu posso ser magnânimo e humilde ao mesmo tempo? E sim, é possível, né? Os santos, eles não são pusilânimes, eles não se apequenam, eles são grandes dentro da sua humildade, né? Por saberem que Deus lhes pede coisas grandiosas, que podem ser grandiosas dentro do ordinário, dentro do dia a dia, né? Uma dona de casa, né, que se converteu ao catolicismo, ela conversa, né, com o seu diretor espiritual sobre a grandiosidade de um ato que ela já fez muitas vezes na sua vida, mas que nunca tinha visto esse valor divino, que era o ato de descascar batatas. Antes, descascava batatas. Agora, santifica-se descascando batatas. Eu vou descascar essas batatas, mas eu vou descascar essas batatas para você, Senhor. Então eu vou ali buscar a perfeição, para que não fique muito da batata na casca, para que ela fique certinha, né? E pensando que aquele ato, aparentemente isento de qualquer sentido transcendental, passa a ter um valor divino se ele é feito para a glória de Deus. E parem para pensar humanamente como o mundo seria melhor, do ponto de vista humano, do ponto de vista material, não estou falando do transcendente, se todos trabalhassem com a finalidade de dar glória a Deus. Se o engenheiro se esmerasse para fazer aquela construção com todos os detalhes para que ficasse sólido, se o médico visse Cristo em cada um dos pacientes que sentasse no consultório dele e quisesse colocar todo o amor dele ali naquela consulta, tudo mudaria. Por isso a gente reza aqui na oração do Vinde Espírito Santo, antes de começar outras aulas, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Tudo se renovaria. Por isso que a gente ensina que Cristo recapitula todas as coisas, né? Porque também o mundo seria divino, né? Se agíssemos dessa forma, né? Excluindo e sem excluir o transcendente, né? Eu não excluo o transcendente porque sem a graça, já dissemos aqui, isso seria impossível. Não conseguiríamos fazer isso sem a graça, né? Agora, com a graça, podemos transformar em transcendente o ato menos transcendente das nossas vidas, desde que não seja o pecado, é claro, né? Então, cada profissão humana, né, desde que seja uma profissão digna, né? Peço com uma prostituta vai querer se santificar, não vai se santificar no pecado, né? Mas sendo uma profissão digna, né, toda ela pode adquirir um valor transcendente se for oferecida a Deus, né? E isso, às vezes, ajuda a gente a descer do nosso pedestal de soberba, né? Olha, essa função que você quer me atribuir, olha, você desculpa, né? Eu sou o médico aqui nesse hospital, né? Eu não vou trocar a fralda do paciente que está com cocô. Aqui tem uma enfermeira que vai trocar. Sei lá, se um dia acontecer de eu ter que trocar aquela fralda porque a enfermeira está enrolada, isso também tem um valor transcendente. Pedro não falou, né? As palavras de Santo Agostinho, semana passada, Cristo tinha um mundo para salvar e estava pregando pregos na madeira, né? Pregar pregos também pode ter um valor transcendente. E cada esforço que nós colocamos para realizar essas tarefas, descascar as batatas, recolher o lixo, fazer um projeto de uma casa, dar uma aula na faculdade, tocar uma linha melódica num concerto, fazer uma petição de defesa jurídica do meu cliente, tudo isso pode ter um valor divino, né? E pode ser oferecido junto com o pão e com o vinho, porque Cristo quis que fosse assim. Então, meditar na vida oculta de Cristo leva a nossa vida a ter um sabor mais divino, a colocar o suor
do nosso trabalho como um peso a menos na cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo sozinha teria um valor infinito, seria suficiente para a nossa salvação. Mas Cristo quis que tivesse ali um Simão de Cirene para ajudar a segurar, para que ele também tivesse um pouco do mérito dele. E ele quer isso de cada um de nós, né? Tomando nossas coisas, às vezes, fazendo aquela etapa do seu trabalho que você mais detesta fazer, né? Eu já falei aqui no meu caso, é fazer laudo. Detesto fazer laudo. Posso ver paciente o dia inteiro que eu fico feliz, examinar, tratar. Ah, faz um laudo porque a minha empresa está pedindo para... E é ali que eu vou ser santo, né? Essa etapa aqui do meu trabalho que eu não gosto de fazer, é essa que eu vou ser santo fazendo, né? Toda a vida de Cristo é revelação, toda a vida de Cristo é redenção, né? Então a redenção não é só a paixão, né? Tudo que ele fez, ele redimiu, né? É o exemplo que a gente está falando aqui. Enquanto ele pregava pregos em Nazaré, ele estava redimindo, estava fazendo para Deus, né? A redenção nos vem antes de tudo, em primeiro lugar, é claro, pelo sangue na cruz. Mas esse mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, né? Quando ele passou sufoco, passou fome, sem dúvida que deve ter passado fome em algum momento da vida dele, né? Foi beber para o Egito, São José não conhecia ninguém lá, como é que ele vai se estabelecer como carpinteiro numa terra distante que ninguém conhece ele? Certamente que nosso Senhor Jesus Cristo passou por muitas dificuldades, né? E como não dizer que isso também não teve um valor redentor, né? É Deus que passa fome, né? Passou fome no deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias, né? Isso também teve um valor redentor. Já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza, em sua vida oculta, que por sua submissão serve-se de... É muito bonito esse trecho do catecismo, né? Então, na sua encarnação, fazendo-se pobre, nos enriqueceu com a sua pobreza. Na sua vida oculta, por sua submissão, serve de reparação para a nossa insubmissão, né? O pecado não é insubmissão, né? O pecado é uma invenção angélica, né? Lúcifer não disse, não servirei, não me submeterei a Deus, né? Nossos primeiros pais, ao pecarem, não se subordinaram a Deus quando optaram por não fazer aquilo que ele pediu, não comeis do fruto da árvore do conhecimento, né? O pecado é uma insubmissão. Em sua palavra que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos pelos quais levou nossas fraquezas e carregou nossas doenças, em sua ressurreição pelo qual nos justifica. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído na sua vocação primeira, né? Esse trecho é bonito aqui também. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação, sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos imagem e semelhança de Deus, os recuperamos em Cristo Jesus. Por isso que ele recapitula, é o novo homem, o novo Adão. É, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isso todos os homens à comunhão com Deus. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Toda a riqueza de Cristo é destinada para cada homem e constitui o bem de cada um de nós. Para cada homem, né? Para todos nós, né? Deus quer que todos se salvem. E por que todos não se salvam, se Deus quer que todos se salvem? Porque nem todos desejarão se salvar. Mas ele oferece os meios, né? A gente não pode dizer que uma pessoa que se condenou não teve chance, né? E isso é algo que a gente ensina, né? Talvez uma pessoa que nunca tivesse conhecido a Cristo, né? Que não por culpa dela, ninguém pregou o evangelho para ela, mas essa pessoa, como ela tem a moral natural dentro dela, é uma pessoa de boa vontade, né? Se esforçou por ser um bom ser humano e que certamente se tivesse conhecido a Cristo o teria seguido, a igreja ensina que essa pessoa se salva, né? Às vezes é uma angústia, né, de alguns de vocês da catequese de adultos, né? Puxa, eu já ouvi falar que a criança deve ser batizada o quanto antes, né? Para que ela já tenha a Santíssima Trindade agindo no seu coração e possa se salvar. E por que eu não posso me batizar logo, né? A catequese de adultos, em geral, não. A gente não batiza assim que manifesta o desejo. Que a criança ainda não tem a razão, ela já pode ser batizada logo. Mas o adulto, ele precisa entender, né? Ele precisa ter esse tempo do catecumenato para entender o que ele está
fazendo antes de ser batizado? E se ele já está como catecúmeno e morrer antes de ser batizado? Né? A igreja entende que ele já tem o batismo de desejo, né? Que, portanto, ele já vai para o céu também, né? Ele já desejaria ser batizado, né? Já conheceu a Cristo, né? E não foi por culpa dele que não o foi, ele já tinha o batismo de desejo. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, eu estou no 5:2:1, tá? O Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar como membros do seu corpo de tudo o que ele, por nós e como modelo, viveu em sua carne. Devemos continuar a realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus. Então, os mistérios de Jesus não se encerram com sua ascensão aos céus, na festa que iremos celebrar no domingo que vem, a festa da ascensão aos céus. Cristo subiu aos céus, mas ele continua na sua igreja, né? Ele continua na sua igreja. Nós somos um com Cristo, né? Não sabeis que também vós sois templos do Espírito Santo, nos ensina São Paulo, né? Temos a Trindade dentro de nós, né? E quando São Paulo cai, né? A Bíblia não nos diz se ele cai do cavalo ou se ele estava a pé, né? E quem ele perseguia? Os cristãos, né? Mas Jesus não diz para ele: você persegue os cristãos. Você persegue. Eu sou Jesus, a quem vos persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica com a sua igreja, né? E Santo Agostinho vai nos dizer que passamos a ser com Cristo um só, onde vós sois os galhos e eu sou o tronco da videira, né? Somos um só com Cristo, né? E devemos nos esforçar para sermos Cristos e perpetuar o mistério de Cristo ao longo da história. O que é a igreja, senão uma perpetuação do mistério da encarnação do Verbo? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e continua, mesmo depois de que subiu aos céus, na sua igreja, dessa forma misteriosa, dessa forma sacramental, né? E que nós entendemos a partir da comunhão dos santos, quando entendemos que todos somos um só, né? Como Cristo pedia ao Pai na sua oração sacerdotal, né? Que seja um, como eu e tu somos um, que seja um, somos um só e um só em Deus. Vamos para os mistérios, então, da vida de infância e da vida de Jesus, né? Da vida de infância, alguns a gente tem, né, nesses dois trechos de Mateus e Lucas, né? Principalmente em Lucas, né? Mateus vai falar da Epifania, né? Que Lucas não fala, né? Da visita dos reis magos. Mateus vai falar do massacre dos inocentes e da fuga para o Egito. Lucas vai falar da natividade, Lucas vai falar da apresentação no templo, Lucas vai falar do menino Jesus perdido e encontrado no templo, né? Esses mistérios da vida de infância de Cristo nós rezamos nos mistérios gozosos, né? É onde a gente reza os mistérios da vida de infância, né? Para quem reza o terço, né? O terço, tradicionalmente, o rosário era dividido em 3 terços, por isso que ele chama terços. A gente rezava os mistérios da vida de infância, né? Que é a Anunciação, a visita a Isabel, o Natal, a apresentação no templo e o menino Jesus perdido e encontrado no templo. A gente rezava os mistérios dolorosos, né? Que é da paixão, e a gente recebe os mistérios gloriosos, que é depois, né? Da ressurreição. E durante muito tempo foi assim, 150 Ave-Marias, né? Em oposição aos 150 salmos, né? Parece que o terço começou nos mosteiros, em que alguns monges analfabetos não sabiam rezar os salmos, né? Não tinham memorizado, nem sabiam ler, e falavam, não tem problema, então para cada salmo, reze uma Ave Maria e ofereça uma rosa a Maria cada vez que rezar, né? Daí as 150 Ave Marias que compõem o rosário. E eles foram divididos em grupos de 50, né? 3 mistérios. E o Papa João Paulo II, foi João Paulo II? Foi João Paulo II. Viu que, peraí, tem um gap aqui, né? Assim como a gente falou, né, que o catecismo, puxa,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Tem um gap aqui, o João Paulo II viu também, estou rezando aqui os mistérios gozosos, que encerra ali no menino Jesus perdido encontrado no templo, e já vou para a oração dele no Horto das Oliveiras, né? Então ele colocou a vida pública, né, como esses 5 outros mistérios que passaram a ser os mistérios luminosos, né? O batismo de Jesus, a boda de Caná, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. É claro que ficou um pouco inapropriado a gente falar de terço, né? Agora virou o quarto do rosário, né? Acho que ninguém chama de quarto de rosário. Vamos rezar um quarto aqui, né? Quer rezar um quarto? Continuamos chamando de terço, embora agora são 200 Ave Marias, né? Passa a ser o... Tem a ver também 203. a forma simbólica do número. Como assim? A forma simbólica do número, porque eu já ouvi dizer que o número 4 tem um sentido de completude. Pode ser que sim. Eu não sei se era isso que João Paulo II tinha em mente, né, quando ele instituiu, né? Pode ser. Eu acho que... O que o 4 quer dizer? O que ela falou, né, do 4 como sendo um número de plenitude, né? Não sei, né? Eu acho que ele instituiu mesmo porque ele achou que fazia falta meditar sobre a vida pública, né, de Jesus. Então, os mistérios da vida de infância. Tem o mistério da preparação, né, que nos remete ao tempo do Advento e nos remete a São João Batista, né, preparai o caminho do Senhor, né, mas nos remete também a todo o Antigo Testamento, né, que o que é o Antigo Testamento, senão uma preparação, né, para a vida do Messias, né? Toda a antiga revelação, da antiga aliança, né, é uma preparação para o ápice da revelação, que é a vinda de Cristo. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo faz convergir para Cristo, né? Por isso a gente fala, Cristo é a chave de leitura do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento tendo Cristo como chave de leitura, o Antigo Testamento faz sentido, né? Do Jonas, que ficou 3 dias dentro da baleia, né, para poder depois salvar Nínive, né? O Cristo que ficou 3 dias na mansão dos mortos para ressuscitar e nos salvar. Da Eva, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas tu a ferirás a cabeça, né? Que nos remete a Maria, e aquela figura de Maria no livro do Apocalipse, quando essa mulher vestida de sol que vai esmagar a cabeça da serpente, né? A ferida do calcanhar, em geral, é uma ferida que que não é mortal, né? É uma ferida vulnerante, mas que não é uma ferida mortal, lhe fere o calcanhar. Já a ferida na cabeça é uma ferida mortal. Existe essa simbologia, né? E vários aspectos do Antigo Testamento você vai ler, né? De um Abraão que vai oferecer seu filho Isaque em sacrifício para Deus, né? Ao próprio Deus que ofereceu seu filho em sacrifício pelos homens, né? A Arca de Noé, que simboliza o madeiro que nos salva da morte pelo dilúvio, né? Da cruz que nos salva da morte, das águas do batismo que nos salvam da morte, né? Então, Cristo é a chave de leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não faz sentido sem ter o Novo Testamento como chave de leitura, né? O servo sofredor, né, que a gente mencionou 2 semanas atrás, né? Toda a preparação ela é compreendida através do mistério da vinda de Cristo. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho, profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas, deles é o último. Inaugura o Evangelho, saúda a vida de Cristo desde o seio da sua mãe. Ao celebrar a cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza essa espera do Messias, né? A gente vai ter uma aula só para falar sobre o Advento, né? E as vindas de Cristo, né? A primeira vinda de Cristo, na sua humildade, a segunda vinda de Cristo, na sua glória, né? Que vai ser no fim dos tempos, né? E eu acho um pouco inapropriado, mas se fala aí dessa terceira vinda de Cristo, que não é uma terceira vinda de Cristo, é o Cristo que vem no hoje, né? Que é aquilo que a gente deve estar preparado, é para Cristo vindo agora, né? Me preparar agora para a vinda de Cristo, né? Para que eu não seja como a Virgem Nécia, né? Que não tinha azeite para acender a vela quando da hora da sua vinda, né? Quando eu medito sobre a vinda do Cristo que vem no hoje, esteja sempre preparado. Vamos ter uma aula só para falar do Advento. O mistério do Natal.
Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar nesta noite. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino, né? Jesus brinca ali com Nicodemos, né? Mas espera aí, como pode um homem já adulto voltar a entrar no ventre da sua mãe, né? És doutor em Israel e não sabe dessas coisas, né? Ele começa a brincar ali com Nicodemos, né? Para falar, mas esse tornar-se criança, né? Revestir-se da humildade, né? Buscar a grandeza das coisas pequenas, né? Para poder nascer do alto, né? Nascer de Deus, né? Pelo batismo a gente torna a nascer, né? O sentido sobrenatural desse renascimento no Espírito. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós, pelo batismo, né? Quando somos batizados, né? Nós somos renascidos em Cristo, né? Então, morremos para o pecado e nascemos de novo em Cristo. Somos santos, somos um homem novo, né? A gente vai ter as catequeses do Espírito Santo, a gente vai ler as catequeses sobre a igreja, né? Então, já me adiantando, leremos, né? Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, né? A gente costuma dizer que, às vezes, uma expressão que se diz por aí, né? A igreja santa e pecadora, né? É uma expressão inapropriada, né? O nosso credo não fala creio na igreja, una, santa, pecadora, católica, apostólica. A igreja é santa. Pecadores somos nós, homens, né? E quando pecamos, deixamos de agir como igreja naquele momento, né? A igreja é santa. Por que é santa? Porque a igreja e Cristo são um só. A igreja é o corpo místico de Cristo. E não podemos conceber o corpo de Cristo como sendo um corpo pecador. Então, quando renascemos em Cristo através do batismo, renascemos desprovidos do pecado, pois somos santos nele. É claro que nós podemos nos despreender, né, como galhos que caem do tronco, deste tronco místico pelo pecado, né? E deixamos de ser santos nesse momento, né? Mas a nossa vida como igreja militante se caracteriza por uma luta do homem novo e o homem velho, né? Da cidade dos homens e da cidade de Deus, como diz Santo Agostinho, né? Dois amores fundaram duas cidades, né? O amor a si próprio até o ódio de Deus e o amor a Deus até o ódio de si mesmo. A nossa vida como igreja militante se caracteriza por essa luta, né? Por vencer o pecado e amar mais a Deus, né? E renascemos nessa pelo batismo, né? Sem o batismo não somos capazes. É claro, com as exceções dessas circunstâncias que eu mencionei agora uns 20 minutos atrás. Os mistérios da infância de Jesus, a circuncisão de Jesus no 8º dia depois do seu nascimento é sinal da sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança e da sua submissão à lei e de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo, né? Então, para aqueles que vêm à missa durante a semana, ou que leem os textos da missa durante a semana, agora, ao longo do tempo pascal, a gente foi lendo o Ato dos Apóstolos, né? E em algum momento no Ato dos Apóstolos a gente viu que surgiu, né, essa questão entre os primeiros cristãos, né? E aí, a gente está começando a pregar entre os gentios, né? Entre os gregos, entre os povos não judeus, e essas pessoas devem ser circuncisadas, essas pessoas devem se abster de comer carne de porco, né? E tem lá todo um debate, e os primeiros, nossos primeiros bispos ali, né, na nossa primeira hierarquia, conclui que não, né, que não seria mais necessário, né, e posteriormente a igreja vai ter esse entendimento que o próprio batismo já é essa aliança para com Deus, né, que a circuncisão simbolizava isso, né, a gente já falou nisso, né, numa aula passada, né, esse símbolo, né, das coisas circulares, né, das alianças, né, que está desde o arco-íris, né, a aliança que Noé fez
com Deus, né? Aquele arco-íris que surge, né? O círculo é algo que não tem fim, né? Por isso esse simbolismo. A aliança de Deus com o homem é uma aliança que não tem fim. Deus não se esquece das suas alianças, né? Então, a aliança do marido e mulher é que eles estão juntos até que a morte os separe, né? Que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Falamos na liturgia dos casamentos. E a circuncisão era esse círculo, essa aliança, esse símbolo, né, da aliança de Deus com Abraão e com seus descendentes. E que ela passa a ser substituída na nova aliança pelo batismo, né? E que já marca essa aliança espiritual, onde a Trindade habita a essência mais íntima do meu ser, sendo desnecessária a partir daí a circuncisão física, né, do pênis do menino judeu. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias, né? A gente fala em Epifania, remete inicialmente aos Reis Magos, né? Mas ele vai nos falar aqui dessas outras Epifanias, quando Cristo se revela, né, a partir do seu batismo, quando a pomba aparece, né? E João Batista vai dizer, eu não sabia quem eu era, mas eu vi a pomba descer sobre ele e passei a reconhecê-lo ali, né? Então, tem os magos, a questão do batismo, né? E ele vai falar um outro exemplo aqui de Epifania. Cadê? A vinda dos magos de Jerusalém mostra que Israel, a sua vinda significa que os pagãos... sim. Essa Epifania, essa vinda significa que a salvação não veio só para os judeus, né? Essa questão que foi colocada depois no Atos dos Apóstolos, como a gente falou, né? Já era simbolizada pelo próprio testemunho de quem? Desses reis magos, né? Orientais, pessoas que vinham de uma terra distante, da Pérsia, conta a tradição, né? E que a salvação viria para eles também, né? A revelação do Cristo que se fez homem veio também para essas pessoas, né? E ele menciona aqui também as bodas de Caná, né? Como essa revelação desse grande milagre para todos aqueles que estavam ali. A apresentação de Jesus no templo mostra como o primogênito pertencente ao Senhor, com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Então, Simeão e Ana simbolizam aqueles israelitas que esperavam, né, a vinda de Cristo, né? Ele aparece para os pastores, aparece ali para os reis magos e para os judeus simbolizados por esses dois justos judeus, Simeão e Ana. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição, e os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo, né? Então, é muito, às vezes, reconfortante, né, quando a gente medita em cima dessas realidades, né? Cristo foi perseguido durante toda a sua vida, né? A gente tem isso quando ele era um bebezinho, né? E é perseguido e precisa fugir para o Egito, né? E em vários momentos, né, da sua vida pública, isso é apresentado nos evangelhos, né? Buscava não voltar mais à Judéia, pois queriam matá-lo, né? Buscava não entrar em tal cidade, pois queriam matá-lo, né? E só quando chega o tempo que ele vai para Jerusalém, é advertido, olha, mas querem matá-lo, e ele volta para Jerusalém, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Convém que se cumpram as escrituras, né? Mas foi perseguido. A gente tem trechos do Evangelho, né, onde ele discute com os fariseus, e um determinado trecho ele vai falar, né, Abraão quis muito ver o momento da minha vida, né? Não tem nem 40 anos ainda e viste Abraão? E ele responde, pois antes que Abraão fosse, eu sou. E nesse instante levaram para o alto de uma colina e pegaram em pedras para o matá-lo. Mas eis que ele passou por meio das pessoas e foi embora, né? Ou seja, ele foi perseguido durante boa parte da sua vida. E às vezes isso é muito reconfortante, né? Não é o servo maior que o Senhor, né? Se os perseguem por causa de mim, já sabeis o porquê. Também nós, quando somos perseguidos, né, devemos saber que isso faz parte também desse nosso papel na redenção.
Não somos maiores do que o Mestre, né? Então, muitas vezes, nós seremos perseguidos. Claro que a maioria de nós não como mártires, né? Tivemos aí nessa semana, na quarta-feira, aqui na paróquia, uma missa por Vicente Soler e companheiros mártires, né? Que foram monges agostinianos assassinados agora, no século XX, durante a Guerra Civil Espanhola, né? Que 7.000 sacerdotes espanhóis foram mortos por serem católicos. Ontem, 100 anos atrás, né? Então, eu quero crer que a maior parte de nós não vai experimentar o martírio de sangue, né? Mas muitas vezes experimentamos esse martírio quando somos perseguidos por nossas atitudes, né? Cada vez que a minha esposa, né, tá indo aqui pro quarto filho, né? Meu Deus, né? A próxima vez você não sai da maternidade sem eu colocar um DIU aí em você, né? Isso é uma perseguição, né, que nós recebemos, né? Quando somos criticados, né, pelas nossas ações, né? Quando nos impedem de receber a nossa missa, né? Esse tempo aí no ano passado que as nossas igrejas ficaram fechadas, né? Isso também é uma certa perseguição, né? E devemos encarar isso com muita serenidade, né? Sabendo que Cristo já previa que isso acontecesse, né? E acontece com o cristianismo desde o começo dos tempos, né? Desde o começo dos tempos, né? Isso faz parte da cruz que ajudamos Cristo a carregar, né? Cada um que carregue a sua cruz e me siga. Os mistérios da vida oculta, né? Então, a gente está dividindo essa parte da vida oculta em mistérios da infância, agora os mistérios da vida oculta propriamente dita, né? Para a gente encerrar. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, né? Dizer que a profissão de carpinteiro talvez não fosse das profissões mais nobres, né, daquela época, como hoje também não é, né? Uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei, né? Então, quando a gente vai ler aqui, né, em São Lucas, né, essa passagem do menino Jesus perdido e encontrado no templo, né? Seus pais iam todos os anos para Jerusalém, a festa de Páscoa, né? Uma vida de quem participava das tradições religiosas judaicas. Todos os anos eles iam para Jerusalém. Talvez exceto os anos que eles estiveram lá no Egito, a gente não sabe quantos anos foram, né? Existem alguns evangelistas apócrifos, né? Os evangelistas apócrifos são aqueles que não são canônicos, né? Aqueles livros que testemunharam a vida de Cristo e que não foram para cá e que não devemos acreditar como sendo verdade, né? O que está aqui é verdade e fé. Eu preciso acreditar no que está aqui, né? Mas os livros que não são canônicos, né? Nos primeiros séculos, aí, no esforço da igreja em compor os livros canônicos que iriam compor o Novo Testamento, né? Houve um esforço de 100 anos aí de seleção desses livros. E muitos evangelhos ficaram de fora, né? Por entender que talvez alguma coisa que estava ali não era muito compatível com a fé da tradição, com o que a tradição contava de Cristo, né? E haviam livros que falavam que Jesus no Egito, como criança, pegava areia, jogava para o céu e aquela areia virava borboletas, né? E, olha, isso daqui provavelmente não é verdadeiro. E por que não é verdadeiro? Porque possivelmente durante essa parte que foi a vida oculta de Cristo, o mais provável é que ele não tenha feito nada de extraordinário, que chamasse tanto atenção como jogar areia para o alto e ela virar borboletas. E por que isso? Porque quando Cristo começa a pregar, as pessoas se escandalizam. Espera aí, quem é esse aí que está pregando? Não é ele o filho de Maria? Não é ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos seus parentes que habitam aqui como nós? Da onde veio toda essa sabedoria? Os nazarenos se escandalizam quando ele começa a pregar. Se escandalizam porque provavelmente durante esses anos ele teve uma vida absolutamente ordinária, né? Como eu disse, sendo Deus, né, e já era Deus, ele não passa a ser Deus aos 30 anos de idade quando inaugura a sua vida pública. Ele é Deus desde todo sempre, desde sua encarnação, perfeito Deus e perfeito homem. Então é evidente que, para quem o visse mais de perto, se surpreenderia com uma criança que não peca, não cometeu pecado. É uma criança que tem pleno domínio sobre as suas paixões. Acho que foi uma dúvida que alguém
perguntou na semana passada, né? Se Eva poderia pecar antes do pecado original, né? É a partir do pecado original que a gente não tem o pleno domínio sobre as paixões. O que é o pleno domínio sobre as paixões? Temos paixões, temos um lado corporal, né? Um lado instintivo, animal, e temos a razão, porque temos alma. E a ordem é que a nossa razão governe as nossas paixões. E era assim com Adão e Eva. Mas mesmo com pleno domínio sobre as suas paixões, é por isso que o pecado deles foi mais grave, optaram pelo pecado, né? Então é óbvio que mesmo sem ter o pleno domínio sobre as paixões, podemos ser capazes de pecar. Então, Nossa Senhora poderia ter pecado, né? Não é por não ter o pecado original, mas não pecou. Cristo podia ser tentado, e foi tentado. Ele não foi tentado no deserto por Satanás? E é muito interessante isso, né? Porque Satanás o tenta para ser o Messias que os judeus esperavam. E que Messias é esse que Satanás tenta? Que você fosse grandioso, né? Tivesse pão em abundância, como um grande rei que tem riquezas, que eu te desse todos os reinos do mundo, né? E que você fosse grandioso, que você se jogasse do abismo e os anjos te levantassem, né? Ele o tenta ser um Messias que os judeus esperavam. E não, ele é um Messias da humildade. É evidente que todas essas coisas ele o tem e o terá, mas ele vence essas tentações, né? E ele se preocupa em ser tentado, ele se preocupa em fugir da tentação. Quando ele apresenta Cristo, apresenta a paixão para Pedro, e Pedro o tenta, não, Senhor, que não seja assim, né? Ele não se vê como, apesar de ser Deus, como maioral. Eu não preciso me preocupar com isso. Sai de retro, Satanás. Vai para lá aí com essas suas ideias aí, que essas suas ideias não são de Deus, são dos homens, né? Então ele se preocupa em fugir da tentação, né? Talvez até para nos ensinar, né, que nós também devemos fugir da tentação, né? Eu conversava com um amigo noivo, mas não é casado, né, que me falava das tentações que ele tem com a castidade, às vezes quando ele está a sós com a noiva, né? Poxa, às vezes, né, eu vou ali deixar ela em casa e está ali no carro, e no carro ali acaba rolando alguma coisa ali, né? Então, cara, não fique com ela no carro ali. Chegou, deixou em casa, você sai, abre a porta para ela sair, leva ela até o portão e vai embora. Não fica sós com ela, né? Porque senão você se colocar em tentação. E nessas questões da castidade, né, o caminho é fugir da tentação. Para algumas outras, a gente falou agora há pouco de exame particular, né? Para algumas outras virtudes, às vezes a gente tem que enfrentar a tentação, né? Às vezes o cara quer vencer a ira, né? Entra num BRT lotado mesmo, para o pessoal ficar se esbarrando em você, e você vai se controlar para você não ficar irritado em quem te deu aquela cotovelada ali. Às vezes você tem que ir na tentação mesmo, né? A maioria das vezes você deve fugir da tentação, sobretudo no que diz respeito à castidade, né? A castidade fuja da tentação, né? A tua colega de trabalho ali é bonitinha, ali, não tenha grandes amizades com ela. Não é que você tem que ser mal educado, não ser cortês, né? Você não vai ter grandes intimidades com ela para não se colocar em tentação, né? É mais fácil a gente apagar uma faísca do que um incêndio, né? E aí, muitas vezes o camarada comete adultério, né? E aí ele vem com essa coisa ridícula, mas eu me apaixonei por outra pessoa, né? É uma covardia isso, né? Porque a paixão não vem assim, né? Ele se deixou, né, ganhar intimidade com a pessoa, deixar aquela amizade crescer, percebeu que estava aparecendo algum sentimento e não cortou aquilo no começo. Então não venha com essa, né? O sujeito é casado, né? Ele deve fugir desse tipo de tentação, né? Não é que você não possa ter uma amizade com uma pessoa do sexo oposto, né? Mas você deve, se você é casado, você deve tomar cuidado com as suas amizades com pessoas do sexo oposto para não ter grandes intimidades, assim, né? Que não convém, né? Porque você pode se colocar em tentação. Às vezes você está até seguro que você nunca vai se apaixonar com aquela pessoa, mas você não sabe o que o gorila pensa, o que passa na cabeça do outro, né? O outro às vezes se apaixona por você e cria-se um problema a partir daí, né? Então, às vezes fugir da tentação, né? O próprio Cristo fugia da tentação, né? Não, Pedro, não vem com esse papo não, sai para lá que eu não quero ouvir essa ideia não, né? A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai legal cumpre com perfeição
o quarto mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa, né? Que a gente falou aqui, né? Ele era submisso a seus pais e ele é submisso a Deus, né? Na Quinta-feira Santa, qual é a submissão? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. E esse deve ser o guia da nossa oração, né? Na nossa oração pessoal, oração é diálogo com Deus, né? Oração não é monólogo. Vão ter dias de oração que você vai falar mais, vão ter dias de oração que você vai estar seco, você vai ouvir mais. Ouvir aonde? Pode ouvir num livro espiritual, pode ouvir lendo um trecho das Escrituras, pode ouvir repetindo uma oração vocal que você conhece, né? Tem santos que falam, quando eu não estou inspirado, eu pego o Pai Nosso e fico repetindo o Pai Nosso e saboreando o Pai Nosso, uma Ave Maria que seja, olhando uma imagem de um crucifixo, né? Daquele que morreu na cruz por mim, e eu vou tentando tirar frutos daquilo. Mas a oração em geral é diálogo, né? Ele fala, você fala, né? Como a gente fala a um amigo, né? E fala do quê? Das suas coisas e das dele, né? O que aconteceu contigo hoje, ele vai falar das coisas dele, né? E esse é um ponto para a nossa oração, que é conhecer a vontade de Deus e configurar a sua vontade na vontade dele, né? E às vezes você deve fazer isso, né? Porque quando você começa a crescer na vida espiritual, pode ser que aconteça de você começar a ser requisitado para muitas coisas, né? Então, se você cresce na vida espiritual, você começa a desenvolver virtudes, né? Ô, Tiago, me ajuda aqui nessa tarefa aqui, Tiago, me ajuda naquilo lá e tal. E você começa a entrar em conflito, porque o tempo é escasso, e você corre na tentação de cair no pecado do ativismo. Qual é o pecado do ativismo? É querer fazer muitas coisas e às vezes não fazer aquilo que é o mais importante, que é como Cristo ensina naquela cena de Maria e Marta, né? Marta, Marta, você está aí se assoberbando com muitas coisas, mas o mais importante é o que Maria está fazendo, é estar aqui em oração junto comigo, é estar ouvindo o que eu tenho a dizer, é estar aqui. Então, a oração é sempre o mais importante, estar com Deus é o mais importante, né? Isso remete a João Paulo II, né? Ele tinha lá a capela dele pessoal, né? Onde ele fazia lá as orações dele, né? E aí, tem um episódio ali na vida dele, que foi lá um assistente dele, São Padre, tem um assunto aqui de extrema urgência que eu preciso que o senhor resolva. Agora não. Santo Padre, de extrema urgência. Exatamente por isso que agora não. Exatamente por ser de extrema urgência, ele precisava concluir ali a oração dele, né? Sem a oração, a gente não faz as coisas certas. Por quê? Porque é na oração que a gente enxerga a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, né? Desculpa se às vezes eu trago alguma coisa aqui da minha vida pessoal, né? Não sei se isso é apropriado, mas acaba que isso às vezes me vem, né? E aí hoje, quem estava na missa de 8h30 teve uma chamada ali do Frei, porque a missa começou sem música, né? Eu trabalho no Ministério de Música também. Será que eu deveria estar aqui nessa música, né? E aí eu falei, poxa, mas eu estou na catequese também. Eu atuo também com algumas coisas ali no encontro de casais, que agora não é mais ECC, agora é ECJ, encontro de casais com Jesus. Eu atuo algumas coisas lá no Opus Dei, no Primeiros Passos para famílias de filhos de 0 a 3 anos, e de primeiras conversas de famílias com filhos de 4 a 6 anos. Eu sou pneumologista na pandemia, aí tem um monte de gente aqui mandando mensagem, querendo atendimento. Qual é a sua vontade, Senhor? Se eu não faço oração, eu estou lascado, gente. Eu vou me perder no meio de um monte de coisa que eu tenho para fazer. E o que é mais importante? Aonde você quer que eu esteja nesse momento? E às vezes é na oração pessoal que você vai discernir, e não só discernir, ter paz de espírito. Porque às vezes sem a oração pessoal você não vai ter paz de saber, nossa, mas é tantas coisas que precisam ser feitas, aonde eu preciso estar agora, Senhor? O que queres de mim, ó meu Senhor? Né? E você falar, né, como o profeta Samuel, né? Fala, Senhor, que teu servo te escuta, né? E às vezes é ali que vem essas luzes, né, para você discernir, né, e aonde que Deus quer que você atue, né? Então não abrir mão da oração pessoal. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio, né? Essa vida que passou oculta, né?
como a vida de Maria, como a vida de São José. A gente fala que falei, né, nesses 33 anos, né, puxa, como eu gostaria de saber mais, né, sobre Jesus, a gente sabe pouco, né? E de Maria, a gente sabe menos ainda. E de José, o que a gente sabe da vida de São José? A gente sabe tão pouco, né? E são pessoas grandiosas, mas que souberam passar desapercebidas, né? E isso também é um tema de santidade, né? Muitas vezes o santo se passa desapercebido. Pode ser que você tenha que estar em evidência, né? Porque a caridade lhe exija, porque não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, né? Então você tem que passar em evidência quando você precisa levar a palavra de Deus para o seu amigo, né? Mas muitos dos seus atos transcendentais serão mais valiosos a Deus se eles forem feitos em silêncio. Então, às vezes é muito bom, né? No trabalho, você terminou de fazer a sua tarefa, faça a tarefa do seu colega de trabalho sem ele perceber que você está fazendo, né? Então, eu tinha lá um ambulatório lá na Policlínica Piquet Carneiro, lá em Vila Isabel, lá onde eu atendia durante a residência, e tinha lá uma fila de prontuários, né? Então, tinha meio que um combinado que cada médico ali atenderia ali numa tarde uns 8 prontuários, né? Você terminou seus outros, vai lá e pega mais uns 2 ali, né? Para aliviar do terror. Às vezes o teu colega ali ficou, teve um paciente ali que o caso era difícil, enrolado, ele passou muito tempo naquele, alivia o peso dele, né? Sem ele perceber, né? Que aí vai ter mais valor, né? Que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda, ao contrário, que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda faça, né? Você não dê a esmola, estou dando a esmola aqui, né? Então, se a coisa passa em silêncio, né, ela tem ainda um valor ainda maior para Deus, né, porque isso não acende a sua soberba. É aquela questão do que a gente fala o tempo todo de retificar a intenção, né? Você fala assim, doutor José, eu atendi aqui uns 4 aqui da tua lista, tá? Perdeu todo o valor, né? Porque você fez meio que para ser soberbo, né? Para falar para o cara, né? Olha como eu sou laborioso, olha como eu tenho uma capacidade de trabalho maior do que você. Então, sem ele perceber, você vai lá e faz para ele. Aí vai ter valor para Deus, né? Você fez realmente por uma finalidade reta, né? Por caridade. Então, essa escola que é a vida de Nazaré, essa escola de silêncio, né? Em se passar despercebido, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando para criar esse reino de Deus já aqui, né, esse encontro, né, do céu e da terra, né? Uma das suas homilias mais belas, né, São José Maria Escrivá, ele fala de uma forma bastante poética, né? O encontro entre o céu e a terra parece que está no horizonte, mas, na verdade, está no coração do cristão que sabe fazer as coisas do mundo com olhos de eternidade, né? Quando sabemos trabalhar com olhos de eternidade, fazendo no mundo algo que vemos um valor eterno ali, né? E colocando todo o nosso amor, e as coisas passam a ter um valor eterno, e céu e terra se unem nesse momento, né? Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável, uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano, assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total e uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabias que eu devo ocupar-me com as coisas do meu Pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. E Maria guardava a lembrança de todos esses fatos no seu coração, ao longo dos anos em que Jesus permanecia mergulhado no silêncio de uma vida ordinária, né? Então, guardava todos esses fatos no coração. Essas luzes que Deus vai nos revelando no silêncio da nossa oração, né? Essas pequenas coisas que você fez na sua vida de trabalho, na sua vida de mãe de família, de pai de família, de dona de casa, de médico, de advogado, de engenheiro, de professor, de arquiteto, né? Medite no seu coração, leve-as ao encontro de Cristo para ir mastigando ela no seu coração, como Maria fazia, né? Tudo que ela via de Cristo, ela ia desenvolvendo, levando para a oração pessoal dela, que isso vai nos dando as luzes, né, de
como agir nessa nossa vida silenciosa, né? E pode ser que para você, Cristo tenha o seu caminho de santidade seja por uma coisa mais grandiosa, né? Eu tenho para mim que o meu caminho de santidade ele é muito mais ordinário, por exemplo, que o do Pedro, por exemplo, né? Com essas brigas brabas aí que ele compra aí com o Dom Bosco, né? Ainda assim, é um caminho de santidade, né? E cada um vai buscar, né, dentro da sua oração pessoal, o que Cristo pede para você, né? O que Ele quer que você faça, né? Como você vai ser mais santo dentro das coisas ordinárias do seu dia a dia, né? E caso Cristo te peça para algo extraordinário, e eu não falo aqui do extraordinário dentro do ordinário, né? Porque você fazer as coisas pequenas com perfeição já é extraordinário. Coisas pequenas feitas com perfeição de nada são pequenas, né? Você dobra o lençol da sua cama com esmero para que não fique nenhuma ruguinha, né? Já há uma dificuldade em fazer isso, né? Se você fecha uma porta com perfeição, né? Que eu tento ensinar para os meus filhos, né? Não só fechar a porta assim, não. Fechar a porta assim, vai, gira, fecha, gira de volta e solta, que é para que as coisas durem, né? Ter perfeição nas pequenas coisas, cuidar das pequenas coisas, é também cuidar para que as coisas materiais durem, né? Usar as coisas para que elas se conservem, fazer as coisas bem feitas, né? Cuidar do seu carro para que ele dure, né? Então, não cuidar da vida pequena, das coisas pequenas, o teu carro está ali, às vezes com a roda desalinhada, que vai desgastar o pneu mais rápido, você vai ter que tornar de pneu mais rápido, você fazer mau uso ali do filtro que vai consumir mais combustível, né? Cuidar das coisas pequenas, né? Cuidar da ordem do seu ambiente de trabalho para que o seu trabalho seja mais efetivo e você perca menos tempo. Tudo isso é cuidar das poucas pequenas, tudo isso é meditar em como Jesus vivia as coisas ordinárias, pregando pregos em madeiras em Nazaré. Ok? Bom, 15 minutos, né? Mas acho que por aproximação dá para a gente fazer aí o nosso Regina Coeli, aí só para a gente não encerrar sem ele, né? Estamos terminando o nosso tempo pascal, né? Vamos ter domingo que vem a Ascensão e no domingo seguinte a festa de Pentecostes, e aí a gente volta ao tempo comum e volta a rezar o Ângelus, né? A partir daí. Estamos terminando aí nossos 50 dias, na nossa cinquentena pascal. O Frei Henrique começou a homilia dele de Páscoa no ano passado. Agora que saímos dessa quarentena, que ficamos a quarentena do ano passado sem missa, né, que cumprimos uma cinquentena de Páscoa de muitas graças. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.